Todos, que Jesus nos abençoe nessa tarde. É uma alegria grande estarmos aqui para estudarmos mais um pedacinho do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 10, Liberdade de Pensar e Liberdade da Consciência, na Lei da Liberdade. E vamos recordar um pouquinho o tema passado, feito pela Bia, pela Amália, pelas nossas colegas, onde fala da liberdade natural e a liberdade absoluta. A liberdade absoluta vem de Deus, ou seja, Deus provê tudo para a gente, né? Ele é o todo, é o integral. E a liberdade natural é a que a gente tem, é a normal, desde que tenhamos a obediência à lei. Então é uma liberdade um pouco vigiada, vamos dizer assim. A gente não gosta muito de falar de vigiada, né? Porque falar de liberdade, a gente quer ter a liberdade total. Mas essa liberdade total só pertence a Deus. Então, estamos sujeitos a uma lei total, né? Porque Ele está provendo tudo, está vendo tudo. Então, a nossa liberdade é uma liberdade natural, normal, mas dentro de um contexto e de acordo com a nossa evolução espiritual e de acordo com o outro. O que significa isso? A nossa liberdade, a gente vai conquistando a proporção que a gente vai evoluindo espiritualmente. E também de acordo com as nossas ações com o próximo, que é o outro, que a gente tem que respeitar os direitos. Então, a gente, quando fala em liberdade, a gente quer a liberdade, mas a gente tem que conquistar essa liberdade. E a conquista se dá através dessa regrinha básica, tendo a noção de que Deus está provendo tudo, Ele que tem a liberdade absoluta, que nós temos a liberdade sim, mas uma liberdade vigiada, vamos dizer assim, controlada, a proporção da nossa evolução. A proporção que a gente for entendendo a lei, a gente vai tendo mais liberdade. A proporção que a gente tem uma convivência melhor com o nosso próximo, com o outro, né, que está do nosso lado ou não, aí a gente vai entendendo. Por que a gente começou a falar assim? Porque a gente compreende a lei, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática a lei. Muitos de nós aqui, que até estudamos a doutrina espírita, temos essa dificuldade de colocar em prática a lei. Então, a gente quer colocar a lei de Deus do nosso jeito. E aí, nesse contexto de querer colocar a lei do nosso jeito, a gente procura as pessoas que vão fortalecer a nossa ideia. E isso é um dos caminhos que a gente perde a liberdade. Então, ele vai ditar regras para a gente, entre aspas. O Livro dos Espíritos fala como que a gente vai andar pelo caminho correto para chegar a uma liberdade normal, uma liberdade natural. Então, Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte do livre-arbítrio, ele fala que a nossa liberdade natural cresce com o crescimento da fraternidade universal. Fraternidade é convivermos como irmãos, é termos afeto um pelos outros. Isso que é fraternidade. E fraternidade universal, o que quer dizer? É esse sentimento para com todo mundo, todos, universalmente. Não só com os nossos parentes, com aqueles a quem a gente gosta, que Jesus falou que até quem a gente não tem muita afinidade, a gente tem que tratá-lo com fraternidade. Então, essa fraternidade exercida em nosso caminho, ou seja, na nossa encarnação, no nosso caminho, vai dar a gente um crescimento dessa liberdade. Nós vamos conquistando, nós vamos crescendo. Tem mais uma regrinha. A liberdade e a responsabilidade são correlativas, ou seja, estão com mútua dependência, uma com a outra, no ser e aumentam com a sua elevação, ou seja, é a responsabilidade no homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Não é isso que iremos conquistar?
Então, mas não adianta a gente sair por aí dizendo, como rebeldes que somos ainda, né? Ah, eu tenho a liberdade. A liberdade está aliada, está juntinha com a responsabilidade. Então, queremos a liberdade, mas queremos a responsabilidade também dos nossos atos, dos nossos pensamentos, como vamos ver adiante, né? Então, são regras básicas para a gente começar a desenvolver a liberdade. E a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza de nossos atos. Ou seja, resumindo, a liberdade é uma condição necessária da alma, né? É necessário a gente ter a liberdade para a gente construir o nosso destino. Quer dizer, o nosso fazer, o nosso pensar, o nosso sentir, a nossa convivência, nós temos que ter liberdade, é uma condição normal, né? Durante muito tempo eu estou resumindo porque Leon Denis, a parte é desse tamanho, né? Enorme, né? Durante muito tempo a gente colocou a nossa liberdade nos círculos da fatalidade. Então tudo que acontecia, então, então, nós estamos a caminho. Nesse caminho a gente vai encontrar flores e espinhos, a gente vai encontrar uma opção de coisa necessária à nossa evolução. Só que a alma, quer dizer, o ser encarnado, ele quebra esse círculo, ele vai de encontro à liberdade de qualquer jeito, porque é uma necessidade da alma, do ser humano encarnado ou desencarnado também. Estamos falando encarnado porque estamos falando em nós, mas os desencarnados também, né? Então são forças opressoras assim, as condições sociais, os interesses dos outros, né? As necessidades nossas físicas, nós vamos quebrando isso porque a gente quer a liberdade. E junto com a liberdade, a gente precisa da responsabilidade. E aí ele continua falando, nessa mesma parte, que para sermos livres é necessário querer ser. Então nós utilizamos outra força da alma. São as potências da alma: vontade, amor, pensamento, liberdade, o livre-arbítrio, né? Querer sê-lo, nós estamos acionando a nossa vontade. Porque de nada adianta o outro querer, ou a gente está numa circunstância que a gente fala assim, é o destino, é uma fatalidade, é isso mesmo, é assim que acontece. Não, a gente tem que modificar o pensamento para a gente poder conquistar a liberdade. Libertando-nos na escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações, aquilo que nós já construímos, aquilo que nos faz bem. Eu gosto, eu quero ainda, mas aquilo me traz sofrimento, paixões, sensualidade, várias outras coisas, e os instintos. Nós vamos só substituir tudo isso pela razão. Como que a gente vai fazer isso? Bom, isso é feito pela educação do espírito. Tem mais ou menos alguma coisa parecida com o que a gente aprende aqui na casa do Dr. Er, né? A base de tudo é a nossa educação como ser, como espírito. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ele dá uma regrinha básica também, né? Libertação física pela limitação dos apetites, ou seja, aquilo que eu gosto, que eu acho que eu não posso deixar de fazer, eu já posso. É só eu passar o comando para minha mente, para o meu pensamento. Eu até posso fazer, mas eu não devo. Não é assim que a gente aprende? Então, a minha liberdade está como? Eu posso fazer tudo, mas tem coisa que eu não devo fazer mais de acordo com o meu andamento, da minha moralidade, né? Libertação intelectual pela conquista da verdade, ou seja, através do estudo das leis. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me empenho, quanto mais eu coloco em prática esse estudo, tudo que eu leio, eu falo assim, poxa, isso aqui eu ainda faço, mas eu não quero fazer mais, mas eu ainda faço. Por questões de hábito, questões íntimas, questões de prazeres, enfim, seja lá qual for a situação, mas através do estudo eu saio da ignorância. E com o tempo eu vou deixando de fazer, ou seja, eu vou evoluindo.
E libertação moral pela conquista da virtude, ou seja, o sentimento. Então, 3 coisas. O físico, quando eu passo um comando para minha mente e falo, isso aqui eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais isso, isso me faz mal, eu não quero mais fazer, né? Quando eu me empenho em estudar as leis de Deus, porque eu vou ser mais feliz estudando as leis de Deus e eu vou começar a colocar em prática algumas coisas, eu vou mudando, as pessoas vão estranhando e eu vou caminhando e eu vou avançando. E quando eu começo a sentir, melhor ainda, né, gente? Se a gente puder reunir essas 3 coisas, aí sim eu vou avançar, avançar e avançar. É o nosso projeto. Bom, aí a primeira pergunta, né? Que diante da lei de Deus, o homem é responsável pelo seu pensamento. E é por ele que goza de uma liberdade sem limite. Ou seja, eu posso pensar tudo, vamos dizer assim, né? Mais uma potência da alma, o pensamento, né? E aí ele explica pra gente, Leon Denis na Potência da Alma, que o pensamento é uma semeadura, né? A gente vai semeando. O pensamento é filho de quem pensa e sempre voltam à casa paterna, ou seja, você lança o pensamento e aquele pensamento volta para você. Se for um pensamento que não seja de acordo com a lei, volta assim mesmo, tá? Se for de acordo com a lei, ótimo. O bem que eu desejo para os outros é o bem que vai voltar para mim naturalmente, porque eu sou o mais favorecido. E ele fala que a mente alheia é a terra onde semeamos também. O que estamos fazendo com o nosso próximo? Com que aquilo que a gente coloca para fora. Então, o pensamento, gente, é uma força, tem um efeito poderoso, tanto para levantar como para destruir. O pensamento é força da alma. Então, nós temos o direito, porque na hora que fala em direito, a gente adora, né? Ah, eu tenho o direito de pensar o que eu quero? Tem sim, mas o pensamento é uma força que vai e retorna. É criado por nós é que começamos a pensar. Começou por onde? Por nós mesmos. A não ser, né, que ele fala, nos casos de idiotia, que aí nós escolhemos, antes de reencarnar, não é isso? Esse limite. Então, a gente não pode manifestar as nossas ideias claramente, né? A pessoa que tem o problema mental, nesse momento, não pode manifestar. Mas o espírito é normal. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, de falar e de agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos do semelhante e do próximo. Aquilo que a gente viu lá no primeiro slide. Eu tenho sempre que pensar no outro. Eu posso fazer tudo, mas o outro é um limite, mas um limite de amor, porque eu tenho que conviver e é nessa convivência que eu vou aprender. Então, a gente pensa errado. Não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Então, eu vou ficar sozinho, né? Porque sozinho eu não tenho que conviver com o outro. E aí eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo comigo mesmo. Enfim, eu vou ser mais feliz. Nós estamos enganados. Nós só vamos ser felizes quando tivermos a liberdade, essa liberdade diante da lei de Deus e convivermos com os outros adequadamente, seguindo a mesma lei. Porque a lei que é para mim é para o outro. Então não adianta eu fugir do outro, eu tenho que conviver com o outro, eu tenho que falar com o outro, eu tenho que agir, eu tenho que pensar. Não adianta a gente pensar e achar que o outro não está sabendo. Pode não estar sabendo ou não sei, né? De repente ele está sabendo o que eu estou pensando, mas só quem sabe o que eu penso é Deus. Então eu estou achando que eu estou sabendo tudo, que eu estou fazendo tudo, mas eu não estou. Eu estou enviando uma força, uma potência, ou seja, da fala, ou seja, do pensamento, ou seja, na minha forma de agir, que eu posso destruir algumas coisas. Eu posso destruir, quer ver uma coisa importante? A esperança do outro. Você já pensou que coisa séria? Eu destruo a esperança do outro?
O outro está começando a sair daquela, né, da ignorância, do lamaçal, vamos dizer assim, criado por ele mesmo ali, botando a cabeça do lado de fora, e eu vou com a minha palavra, com o meu pensamento, com a minha ação, eu boto tudo por água abaixo. A gente faz às vezes isso, sim. E a gente tem que ter essa consciência de não fazer. Porque eu e o outro somos filhos do mesmo Pai. Esse é o nosso dever. E aí ele continua dizendo que graças a esse limite de pensar, de agir, né, todo esse limite da liberdade encontra escrito na consciência. Agora vamos ver o que é consciência. Eu peguei três espíritos, né? No caso, o Livro dos Espíritos, a questão 835, fala que o pensamento é o pensamento íntimo que pertence ao homem, ou seja, secreto. É o pensamento mais íntimo, não é aquele pensamento de toda hora, é um pensamento mais íntimo. Leon Denis fala que é o centro da personalidade, permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Ou seja, é único, porque às vezes a pessoa vai se transformando, vai ficando melhor, né? E as pessoas falam assim, eu nem conheço mais fulano, parece que mudou completamente. Não, ele não mudou, ele é o mesmo ser em transformação. A gente tem dificuldade para entender isso, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas a pessoa tem que mudar mesmo, nós temos que mudar. Tanto que tudo que a gente vai mudar, naquilo que a gente vai mudando, Leon Denis fala, a gente muda também por fora. Então a gente fala assim, nossa, parece que a pessoa está diferente. A gente vai mudando o nosso pensamento íntimo. Esse pensamento íntimo que vem de Deus. Então a gente vai mudando a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de agir. Por quê? Porque esse pensamento mais secreto e essa ligação com Deus está maior. Então a gente vai melhorando. Olha, isso aqui eu fazia normalmente, mas hoje eu não faço mais. Isso aqui, aí a gente vai selecionando os nossos atos, né? E Miramês fala que é um tribunal interno instalado por Deus no centro da vida, que sabe escolher o melhor dentro das leis naturais. Miramês fala para a gente, conta assim, várias situações, que quando a gente fala muito uma coisa, aquilo começa a fazer parte da nossa vida. Por quê? Nós estamos instalando aquilo direto no nosso pensamento. A gente fala aquilo toda hora estamos falando aquilo. Aquilo já passa a fazer parte da nossa vida. Se a gente não tiver um freio íntimo, como é que a gente faz? A gente continua falando aquilo toda a vida e vai falar cada vez mais. Então a consciência é isso, é esse pensamento íntimo. Será que o que eu estou fazendo, eu estou agindo correto? Será? Fazer essas perguntinhas de vez em quando e trabalhar o sentimento íntimo. O que é o sentimento íntimo? É a reflexão, é você intimamente conversar com você, para que a sua consciência possa ficar mais limpa, cada vez mais de acordo com as leis que já estão escritas. Na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ele colocou lá tudo prontinho. Nós é que vamos escolhendo os caminhos. Mas está escrito lá. A lei correta está escrito. Mas a gente vai fazendo escolhas, né? A gente vai fazendo algumas, desvirtuando o caminho, e aí a gente começa a truncar as coisas. Bom, e aí é com esses sentidos, ou seja, com a voz de Deus dentro da gente, da nossa consciência, que o ser humano percebe os fatos. Então eu vou perceber de acordo com aquilo que eu tenho, concordo? O que eu trago e o que eu sinto e o que eu penso. E as verdades de ordem transcendental. Bom, os sentidos físicos enganam, apenas distinguem a aparência das coisas. Ou seja, tudo externo, tudo matéria, está de um jeito, mas às vezes é coisa de outro jeito. Nem tudo que parece é a realidade, não é isso? A gente já sabe isso de cor e salteado.
Mas às vezes a gente escorrega como se fosse uma casquinha de banana, né? Nem tudo aquilo que está demonstrando, que está aparecendo, é o que realmente é. Principalmente nessa convivência entre as pessoas. A gente julga o outro por aquilo que a gente é, mas às vezes não é nada daquilo. E aí? E aí, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 837, sobre a liberdade de consciência. É permitido a gente colocar entraves à liberdade de consciência? E o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência é constranger os homens, é agir diferentemente do seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Quando a gente fala hipócritas, a gente lembra de Jesus, né? Jesus, na sua caminhada, ele combatia muito essas atitudes de fingimento. Hipocrisia é você ser aquilo que você não é. E aí, o que a gente pensa em relação à liberdade? Se eu sou aquilo que eu não sou, ou seja, que eu vou aparentar uma coisa para os outros, mas aquilo na realidade não é nada daquilo, eu vou me tornando hipócrita. Eu vou fazendo as coisas de acordo com o que o outro quer, não de acordo com o que eu penso e que eu sei, e não perguntando nada, não fazendo uma prece para perguntar a mim mesma e a Deus, que é o Pai, que Ele é que sabe de tudo. Não foi Ele que colocou na consciência as leis? Então eu tenho que fazer de acordo com o meu caminho correto, e não fazer de acordo com o que eu penso e ainda levar as outras pessoas que estão comigo para um lado que não é legal. Então, é permitido? Permitido, a gente pode tudo, né? Mas não se deve constranger, porque aí eu vou limitando, mas limitando não é o limite para o bem, é o limite constrangedor. Eu vou tornar aquela pessoa tolhida das coisas, tolhida da sua forma livre de agir. Não é o limite normal que os pais, os avós, né, as pessoas, os professores, enfim, todas essas pessoas que convivem com a gente vão colocando em nós para que a gente siga o caminho reto, né? Quando a gente é criança, isso aqui não pode, meu filho, olha, isso aqui assim. Não é isso que ele está falando, né? É constranger mesmo, é tolir, né? E às vezes até massacrar esse pensamento que é do direito nosso, é livre, né? Bom, e aí ele vai terminando falando sobre as crenças, né? O papel da religião. Qualquer crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Ele vem perguntando aos espíritos se a gente pode falar mal das outras religiões, se a gente pode dizer que a outra religião não é boa. A gente viu isso no encontro de Bezerra de Menezes aqui na casa, né? A gente viu isso claramente, eles foram muito felizes na colocação, colocaram. Porque a gente, quando tem a religião, na verdade a gente não tem a religião, né? A religião, vamos recordar, é a nossa religação com Deus, né? Religar, é a nossa religação com Deus. E quando a gente faz essa religação com Deus, né? E essa religação me ensina a ser livre de todos aqueles conceitos que porventura eu tenho aprendido na minha caminhada, não só aqui nessa encarnação, mas na minha bagagem, eu vou começando a tirar algumas coisas, eu vou começando a olhar o outro diferente, eu vou começando a fazer o bem assim, quando eu vou ver eu já estou fazendo, eu não fazia, agora eu já estou fazendo, eu já estou desejando para o outro. Às vezes o outro chega tristinho na casa, aí eu vou lá, chego perto dele, né? Aquilo vai melhorando os meus sentimentos, melhorando o sentimento do outro. Essa religião é sincera, está de acordo com as leis de Deus, então ela é boa, seja ela qual for, não é o rótulo da religião. Então, quando uma religião
ou filosofia qualquer tem por norma combater a outra, ou seja, ela tem sempre que colocar a outra religião como a ruim e a dela é boa, né? Cujos ensinamentos não lhe soam bem, é falta de respeito aos pensamentos alheios, por querer oprimir a consciência daqueles que não pensam iguais a eles, né? Então é falta de caridade. A convicção a gente não pode impor. A convicção é uma coisa íntima, é aquilo que a gente acredita e às vezes que sempre acreditou. A gente não muda uma convicção de uma hora para outra. Aliás, a gente não muda nada de uma hora para outra. A gente vai aprendendo com o outro, com as coisas, com as circunstâncias da vida, que Deus, como Pai misericordioso, coloca para a gente poder avançar. Agora, cada um está no seu patamar evolutivo e com essa religação com o Pai, também de acordo com o patamar evolutivo. Aquilo me satisfaz, aquilo me faz bem, aquilo me faz crescer. Eu gosto da convivência com os colegas lá da igreja ou do grupo espírita, ou quem quer, aonde eu esteja, está ótimo, está bem, você está crescendo, você está feliz, você está alegre. Então, é isso que importa em relação à crença. Nunca aconselhamos a violência, ou seja, lembrar também de Jesus, que Jesus ensinava com brandura, para impedir que se propague certas ideias, porque Kardec pergunta aos espíritos, e aquelas ideias que causam, né, confusões por aí, aquelas seitas, enfim, aquelas confusões, e ele indica que o melhor caminho é sempre a brandura. Quando falamos em energia, não queremos dizer que se deve oprimir pela força os pensamentos e mesmo fatos que possam contaminar a massa humana. O homem que ama, a pessoa branda na sua vida, a alma honesta no seu viver com seriedade, o ser humano que procura sempre a verdade, nunca encontram dificuldades para ensinar. E quem os ouve acata seus pensamentos educativos. Ou seja, qual é a função da religião? Ensinar, colocar no caminho que conduz a Deus, né? E essa é a nossa função que estamos aprendendo naquela determinada religião. Ou seja, aqui na doutrina espírita estamos aprendendo e temos a obrigação moral de ensinar, mas não é ensinar para dizer para o outro que eu sei mais, eu estudei mais, não. É para tirar dúvida, é para acolher, é para conter o choro, é para abraçar. Seja lá qual for o ensinamento, eu estou aqui, Senhor, porque eu sou uma criatura de Deus. Se eu sou uma criatura de Deus, aonde eu estiver, eu sou uma criatura de Deus. Eu posso estar no meu trabalho, posso estar lá na minha família, eu posso estar no meu lazer, minha viagem, eu vou ser uma criatura de Deus. Então, para terminar, vou contar um contozinho do irmão Horta, Páginas e Contos, que ele fala sobre essa questão da gente carregar a religião com a gente, né? Como é que a gente carrega a religião com a gente? Com esse sentimento de amor que a gente precisa desenvolver. Então ele fala assim: não delimites o ambiente da tua religião para que possas praticar a caridade. Ela é muito grande e não pode ficar presa em um só sistema de educação dos sentimentos. Caridade é força universal, capaz de iluminar o mundo e de libertar todas as criaturas divinas. Quando já despertamos para o amor, sentimos uma força que nos inspira a nos aconselhar meios diversos de autoeducação. Podemos chamá-las de Cristo invisível, que não falta para quem abriu os olhos, para quem deseja caminhar, para aquele obreiro que encontra no bem comum a sua grande alegria de viver. Essa força de Deus seleciona nossos sentimentos, apura nossa razão e eleva nossa dignidade, de modo a vermos e conhecermos em todos os mesmos sentimentos de fraternidade. Ou seja, o outro é igual a mim, né? Tem defeitos a vencer, tem coisas para ver, enfim. A caridade, quando faz parte da consciência da criatura, nivela todas elas, como força livre em uma liberdade progressiva,
que sustenta todas as vidas. A caridade é Deus se manifestando nos caminhos dos homens de bem. A caridade é Cristo harmonizando os nossos corações. A caridade são os anjos cantando com o hino da felicidade, pelo trabalho que carece de mãos laboriosas. Onde estiveres, procure entender a mensagem da vida e faze refletir o amor em todas as direções. Isso não custa dinheiro, nem exige que tenha diplomas de sabedoria da terra. Não pede posições sociais, não escolhe raças nem credos. Faze do lugar em que estiveres a tua casa, o teu lugar de trabalho e de lazer. Não agites a sua mente por não estares no lugar em que desejas. Deus te chamou para onde te encontras. Alguns exercícios dessa conscientização mostrar-te-ão essa realidade, e o conforto invadirá o teu íntimo. Eis o princípio do bem-estar imperturbável. O homem do futuro será um cidadão universal que sentirá nos semelhantes as mesmas necessidades suas, que amará ao próximo como a si mesmo, que somente terá uma família, a família de Deus, aquela apontada por Cristo, quando a sua mãe se preocupou em buscá-lo em meio aos doutores da lei. Onde estiveres, se alegre, despertando alegria nos que te cercam, e comportando-te como companheiro que respeita os direitos dos outros, qual fossem os teus. Onde estiveres, compreende as necessidades humanas, e se elas forem contrárias ao modo que escolhestes para viver, fala pelos lábios do exemplo tudo aquilo que aprendeste com Jesus, porque quem copia o mestre, na sua expressão da vivência, é aquele que saiu a semear as sementes de luz confiante no labor empreendido. Jamais te irrites com simples contradições. Os contrários, por vezes, nos indicam os caminhos certos. Vê em tudo que te cerca mãos que te ajudarem e a ofertarem assistência. Entretanto, aperfeiçoa o discernimento para saber qual delas te convém na escala de experiências que já atingiste. Não te aborreças, porque o destino te interrompeu em algum trabalho do bem. Faze outro, onde estiveres, porque a casa é a mesma, e o dono é um só. Ela é de todos nós. Experimenta viver bem com todas as criaturas, e verás que em todas elas a luz começa a nascer, e poderá te iluminar, por um simples gesto seu. O teu céu está onde estiveres, porque Deus está presente em tua consciência, desde a eternidade. Descobre-o pelo amor e pelas linhas da caridade, e serás uma alma feliz. Mais um pensamentozinho. 2 pensamentos aqui. A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade. E a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade, ou seja, eu deixo de avançar. E liberdade é o espaço que a felicidade precisa. Então, esse é o nosso destino. Todos nós vamos ser felizes, só que caminhos diferentes, né? Ideias, mas a ideia central é a nossa consciência, que lá está a lei de Deus, com toda a sua força, com toda a sua potência. Que Jesus nos abençoe.